Sem ele a gente não vai para lugar nenhum. Com certeza, cara. Deus abençoe a nossa aprendizado. Tá. Viram lá a gravação? Todo mundo gravado agora. No meu canal. Tô- o meu canal. Boa noite, Barreto. O meu canal tá lá, viu, Carmen? Quando quiser reassistir, você clica no link que eu envio. Quando você clicar no link, eu vou mandar para você. Meu canal é igual o de Cristiano Ronaldo. O de Cristiano Ronaldo tem 325 milhões de seguidores. O meu tem 19. O meu tem 19. O Cristiano Ronaldo é o maior do planeta. É, o meu tem 19. 19 pessoas que eu obriguei. É. Eu ameacei meu filho, minha mulher, minha cunhada. Se não se inscrevesse, vai todo mundo para umbral. É. Aí todo mundo tem que se inscrever. 19 pessoas. 19 pessoas difícil. Uma porretada, né? Quem me dera. É aí que eu tenho medo. É aqueles outros a quem eu prejudiquei. Me olha. É, faltam 3 minutos. Eu, você e Barreto estamos até agora. Daqui a pouco chega mais. Eu, você e Barreto. Ferreira. E Ferreira? Capítulo hoje é o capítulo 38. É a cooperação mental. Eu tô vendo Ferreira. Tô vendo ele. Mas eu estou presente. Hoje vamos falar da cooperação mental, Ferreira. Hoje é o trabalho de equipe mesmo, a gente vai ver. André Luiz propõe o trabalho de equipe. Se a minha ligação, se a minha internet cair por aqui, aí eu entro pelo celular, vocês permitem a minha entrada aí. Ela já está falhando um pouco, viu, Sérgio? Tá falhando? O- Não. Tá ouvindo bem, Carmen? Tá me ouvindo bem, Carmen? Sim, não estou ouvindo bem. Tô ouvindo. Ferreira tá me ouvindo bem? Então é a internet de Conceição. Bem, Então o som. é a sua Conceição. É verdade, já como é aqui na 3, né? É, É, É terrível. Ainda mais agora que já estão derrubando de novo. Obama está derrubando, tirando dos postes aquele fio. Aqui está um terror de fio todo. Né, seu Ferreira? é. com Eu certeza. tô Tá aqui. bem. Boa noite, Dalva. Boa noite, Mário. Boa noite, Dalva. Boa noite, Dal. Eu vou pedir, Boa noite, meu irmão. boa, 8 horas. Eu vou pedir para Conceição fazer a prece. Vou desligar meu microfone e peço a vocês para desligar também para não atrapalhar a prece dela. Faça aí, Conceição. Conceição, seu microfone está desligado. Você ouviu o que eu lhe pedi para fazer a prece? Conceição, você tem que ligar o microfone. Seu microfone está desligado. Não, é porque a minha internet está falhando. É melhor outra pessoa fazer. Ah, Ferreira. Minha internet está falhando aqui. Ah, tá certo. Boa noite, Evelyn. Então, boa noite, Evelyn. Ferreira, faça a prece. Boa noite. Amado Mestre, querido amigo Jesus. E nesse encontro, Senhor, em que buscamos de novo a rememorizar o aprendizado, para que possamos aprender
nossos irmãos desencarnados, nos qualificando para o melhor dele. Mas, amigo Jesus, te pedimos, continuamos a te pedir a assistência de todos os irmãos que desencarnam nessa situação que passam nos pais. Mas temos certeza que esse amparo é dado a todos aqueles que chegam em dúvida, inseguros, tristes e sem entender por que desencarnam. Mas esse amparo que é dado a todos esses irmãos que chegam, com certeza que são mais aqui. Mas na conduta desse trabalho, porque cada vez renovamos as nossas experiências, que a paz do Mestre esteja em todos os lares, nessa equipe, e todos os nossos irmãos que passam por sofrimentos, que a paz do Mestre continue nos banhando, nos sedimando para a melhoria do nosso crescimento. Que a paz do Senhor nos envolva a Deus. E assim seja. Assim seja. Boa noite a todos, né, que chegaram, a Evelyn, Mariane. Evelyn está bem já, a saúde está ok, Evelyn? Tá ok, inclusive tomei a vacina ontem, por conta da asma. Tô aqui moída, É, mas feliz é, porque tô vacinada. graças a Deus. Então estamos juntos. Hoje é o capítulo 38, Evelyn, que é a cooperação mental. Então hoje nós vemos, né? Estamos vendo que André Luiz quer formar uma equipe, né? Não é grupinhos ou grupo. Ele quer formar uma equipe que é diferente de um grupo mediúnico. Então, numa equipe, todos colaboram. Todos, do presidente a aqueles que ele chama de assistentes, o passista, o médio de sustentação. Vou ler aqui e depois a gente vai abrindo para os nossos comentários de todos. Cooperação mental. Enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor, que é o doutrinador, que é o médio de esclarecimento, que retenha eventualmente a palavra. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Fazer um ponto aqui para a gente comentar, já abriu qual o objetivo de André Luiz. Então retornei do 38 ao capítulo 20, onde está lá os componentes, está no mesmo livro, né? Os componentes da reunião, que ele coloca os assistentes, que um grupo mediúnico deveria ter 1, 2, a depender do tamanho do grupo. Um grupo de André Luiz, ele fala que um grupo ideal até 14 pessoas. Embora o grupo do médio dele, Chico Xavier, eram de 20 pessoas. Mas ele fala que o ideal, então ele está observando o mundo espiritual, né? O grupo de Chico era composto por 20 pessoas, né? O grupo que se perpetuou. Não o primeiro com o irmão dele, mas com o segundo que se perpetuou durante anos, 20 pessoas a média. Ele fala, ele está observando, quando desencarnado, que o ideal, Jailson aí, o ideal seria 14 pessoas. Então, manter união de pensamento é o mesmo objetivo de Kardec. Quem colocar lá no seu PDF o livro dos médios, colocar a palavra homogêneo ou homogeneidade, Kardec vai falar isso no capítulo 20 e no capítulo das reuniões mediúnicas. O capítulo da influência do meio, Kardec coloca lá nas questões 233, 331, 333 do livro dos médios. Ele está falando, isso está aqui no capítulo 38, dessa cooperação mental. Se houver divergência,
antipatias entre os integrantes, não há essa união de pensamento. Boa noite, Jailson, Anne, capítulo 38, cooperação mental. Então, é a equipe. Então, por que Kardec diz que uma reunião séria que atingirá fins sérios necessita dessa homogeneidade, né? Ser homogêneo o quê? O pensamento. Ele não está falando a palavra. Ele diz, Ana, Mariane, tudo bem? Boa noite, Anne. Pô, Jailson, tudo bem? Mas eu não gosto de Jailson, gosto de Mariane e de Anne. Para reunião mediúnica, a palavra é o que menos importa. Por isso que a primeira fala do doutrinador é escuta. Ele fala, ouça, e depois, né, que você ouvir, entender o cerne do problema do outro, aí você aponta um rumo para ele. Mas se eu não gosto, eu gosto de Anne, gosto de Mariane, não gosto de Jailson na reunião, mas eu digo, Jailson, seja bem-vindo, Jailson, meu irmão, legal, mas eu não gosto, não há uma união de pensamento. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração. É claro que a gente, para ser puro, só espírito puro, né? É a meta ali no Sermão do Monte que ele está dizendo. Só é feliz quem tem puro coração. A gente está muito longe disso. Senão a gente já seria espírito puro. Mas se espera o quê? Que haja amizade sincera. Se eu tiver um problema com o Jailson, aquilo ali não pode ficar sendo construído ou sendo colocado debaixo do tapete, entre aspas, da mediúnica. Porque isso prejudica a reunião mediúnica. Prejudica o trabalho dos bons espíritos. Vamos pegar depois, quem quiser, o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, questão 233, quando ele fala é o coração que atrai os bons espíritos. Na questão 233, o coração é o sentimento. É o sentimento que atrai os bons espíritos. Se eu tenho um mau sentimento com Jailson, como é que eu atraio os bons espíritos? Eu perturbo. Aí claro que vai ter a maioria ali, mas vai chegar um momento que eu tenho que dissipar essa névoa, essa sombra dentro de mim e dentro de Jailson. Porque senão eu terei que ser chamado pelo dirigente encarnado, ou serei, como Kardec vai dizer, levado à seleção natural. Aí eu mudo de emprego, o emprego passa por horário, que é para eu me distanciar de Jailson. Por quê? Já que o dirigente, se aquilo se tornou visível ao grupo, que eu não gosto de Jailson, embora simule com a palavra, com o gesto de social, né? Bem-vindo, boa noite, aperto a mão, aquela aparência que a gente é muito comum na sociedade, mas o sentimento é contrário, e o dirigente sabe, os outros sabem, o dirigente tem que tomar posição. Tem que chamar a mim, Jailson, em particular, e falar, porque isso vai prejudicar o grupo. Isso é função do dirigente. Então ele está dizendo aqui, como é que o doutrinador vai conversar com o espírito agressor, com ódio, com vingança? Aí eu fico lá, só no exemplo. Eu sou médio de sustentação, sou passista, ou apenas estou ali só orando, vibrando. Aí Jailson está conversando com o irmão. Aí quando o Jailson não vai bem, que nem todo mundo vai bem, aí eu fico lá pensando com ironia, com escândalo. Olha como ele agiu. Eu não falo, mas ele está falando de pensamento. O meu pensamento está vibrando contra. Quando o espírito, como se fosse Jailson estivesse numa contenda. Doutrinador não é para ter contenda com espírito nenhum. Não é isso. Ali é um papel de escuta do irmão enfermo e apontar um rumo. Ele siga se ele quiser. Mas aí o outro pega, não diz, ou como aquele exemplo de Maria Antônia, né? Que foi real. Você está com mau hálito. A pessoa, aí eu não gosto de Jailson, o espírito fala isso pelo médium, que a gente já viu que é do médium. Aí eu fico dando risada por dentro, com ironia, escandalizado. Eu estou vibrando contra. Eu estou trabalhando contra a sintonia de Jailson com o guia dele. Eu estou prejudicando a reunião. É isso que ele está dizendo aqui. Que o Livro dos Médiuns está tudo lá no capítulo 20, capítulo 29, capítulo 30. Kardec vai trabalhar isso 3 ou 4 vezes. É necessário que a equipe esteja unidos em simpatia. Ninguém precisa pensar igual ao outro, não existe. Mas existe o que a gente está ali. Qual é o objetivo? Aprender para servir. Emmanuel coloca isso no livro Séria dos Médiuns. Entre no centro pensando que você vai fazer assim. Eu vou aprender com os exemplos dos meus irmãos para me melhorar e vou ser um instrumento para servir aos espíritos, para ajudar ele.
Ali eu não sou melhor do que Jailson, Jailson não é melhor do que eu. É uma equipe. Se eu sou passista, se eu sou médio de sustentação, o dirigente não é melhor do que eu, porque eu pertenço à equipe. Eu também coopero com as minhas energias mentais. Então, tanto o amigo que orienta, vou ler aqui e abro para vocês. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia, tudo o que eu falei, e a solidariedade. O passista, ou o médio de sustentação, seja lá o nome que a gente dê, a André Luiz chama de assistente, seja o doutrinador que está falando, ambos têm que ter simpatia um com o outro, para ter solidariedade para aquele irmão que está aflito. Como se estivessem socorrendo quem? Um parente dos mais queridos. O objetivo ali é que eu me anule as minhas mazelas morais que eu tenha, nesse exemplo que eu dei com o Jailson, que eu tenho que trabalhar para ajudar o enfermo. André Luiz está formando uma equipe, quer dizer, aí chega um doente no hospital, vamos trazer aqui para a ideia de André Luiz, porque ele é médico. Aí está lá o maqueiro entrega ao enfermeiro, o enfermeiro não gosta do maqueiro porque briga, porque não gosta dele. Aí o enfermeiro não pega a informação, quem trouxe ele? O maqueiro entra, não, eu não falo com o maqueiro, eu já começo a prejudicar o trabalho dos médicos. Aí o médico pergunta, quem está acompanhando o doente? Você que é enfermeiro que recebeu. Aí eu não perguntei ao maqueiro não, que eu não gosto dele. Quer dizer, não é uma equipe. Não é uma equipe. Então você está socorrendo um parente dos mais queridos para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência do concurso mental que é imprescindível. Depois tem outra parte, mas quero ouvir de vocês essa primeira parte. Então ele está dizendo, vou encerrar falando o que está no capítulo 20, que eu tive que voltar para ler. Quem são os assistentes? Qual o papel dos assistentes na mediúnica? São elementos positivos de proteção e segurança para os médiuns. Se assemelham a pilhas fluídicas com os efeitos da energia ou da luz que se lhes pede em auxílio, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio. Já estudamos isso no capítulo 20. O assistente se assemelha a pilhas fluídicas para os efeitos da energia, que é o magnetismo vital, que sai pela prece do seu psiquismo. É o magnetismo que ele está orando e vibrando em prol do companheiro que está sendo atendido, em prol do doutrinador, para que se saia bem na sua intuição, para ajudar o outro, e da luz que se lhe pede. Que luz é essa? É uma imagem. Capítulo 20 está lá. Quando a gente vai assim, ô Ferreira, me dê uma luz aí. Eu estou com um problema. Ô Ivan, me ajude aqui, me dê uma luz. Então, se o doutrinador não está bem naquele dia, não consegue compreender o centro de interesse do problema do outro, o passista está atrás do médium, lá sentado. A gente viu nas fotos aqui, as cadeiras na sala lá. Aí ele olha para o passista, ô Jailson, me dê uma luz aí, você que é passista. Eu não estou conseguindo ajudar esse irmão. Você está conseguindo compreender? Me dê essa luz aí. Me ajude. Jailson é passista, é sustentador, levanta, aplica um passe. Se for a intuição dele, aplica um passe no médium, para o espírito. E pode dar uma luz, ou seja, conversar. É assim que Hermínio de Miranda passou 14 anos como médium de sustentação, entrava mudo e saía calado, e quando o dirigente morreu, quem foi seu dirigente? Hermínio de Miranda, escolhido pelo mentor espiritual. Ele passou 14 anos, o grande escritor Hermínio de Miranda. Ele era só médium de sustentação. Ele entrava mudo e saía calado, mas ele cooperava tanto que quando o dirigente desencarna, o mentor chama, você vai ser o dirigente. E ele foi até o resto da sua reencarnação. Vocês com a palavra. Mário, você falou aí da equipe, eu estava aqui pensando, isso não é uma coisa que nós temos que pensar não só no trabalho mediúnico,
essas coisas, né? Que eu já vi isso acontecer. Então é uma coisa que nós temos que refletir, pensar, né? Uma reflexão para todas as áreas. Não é só na mente. Eu tô focando, eu tô focando, eu compreendo. É que eu tô focando o estudo. O estudo é para reunião mediúnica, né? Nós estamos É. trabalhando exatamente, estudando nessa área, estamos focados nela. É. Aí, quando o Antônio falou da questão do treinador que estava perdendo, né? Ele estava com mau hálito. Eu ia falar, mas eu pude ficar calada. Aí você voltou o assunto. Aconteceu isso comigo, mas não só uma vez, não. E acontece que o treinador realmente estava com mau hálito. Não só no trabalho mediúnico, porque quando vinha até mim, eu ficava, ai meu Deus. Eu tentava me concentrar, porque era um mau cheiro, sabe? Não abria a boca. Aí eu não conseguia me concentrar. Porque eu me preocupava mais com o mau cheiro, né? Vontade de dizer até a ela, né? Que estava com mau hálito. Mas aí eu ficava calada, mas eu ficava torcendo que não fosse ela que viesse. Bom, isso aí já não existe mais uma união de pensamento no transcorrer. Porque o que, é que se espera de um grupo? Que um grupo seja amigo, né? Fulano, eu percebo que você tá. O outro não tem dinheiro para fazer tratamento do dente. Você então não precisa ficar colado. O doutrinador não precisa ficar colado no médium. Porque isso você penetra o campo áurico do outro. Isso, ó, a maioria aqui já fez curso na Federação Sábado Federativo. Projeto Filomeno de Miranda, e eu também já multipliquei depois como aprendiz com eles. Você não precisa ficar colado. O doutrinador fica com a boca no ouvido do outro. Então, ou o doutrinador é surdo, né? Para ver que o doutrinador é surdo, tem dificuldade de ouvir. Aí já é outra coisa, né? Que o médico também não vai falar alto. Mas não precisa ficar entrando, invadindo o campo da aura do outro. Eu não preciso. Bom, você põe uma distância respeitável que dê para você ouvir e conversar. Mas à medida que o doutrinador fica ansioso para ajudar, e ele não quando aquele espírito é muito renitente, cada vez mais ele fica aflito, ele vai se aproximando mais. Perceba isso. É a ansiedade em ajudar. Então ele fica aflito, fala sem parar, já não escuta mais ninguém. Ele começa a falar. É a ansiedade que a gente estudou no capítulo anterior, que o doutrinador deve controlar sua própria ansiedade, o interesse de ajudar. Eu vou ler só um trecho aqui para passar para os dois que abriram o microfone, do livro Psicofonias nas obras de André Luiz, de Jacob Seu Trovão. A função, por que esse cuidado de André Luiz com o passista ou com o médio de sustentação? Ó, embora somente doutrinador e psicofônico, que é o médico, exibam atividade ostensiva no atendimento ao desencarnado, os médios de sustentação realizam em nível espiritual cooperação sem a qual haveria prejuízo para todos, porque as forças mentais deles são utilizadas na harmonia geral e na manutenção de energia equilibrante. É o que se refere a André Luiz nessa obra, Missionários da Luz. Eu vou ler só um trecho. Enquanto isso ocorria, a mediúnica, o doutrinador atendia o sofredor, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes. Ou seja, enquanto o doutrinador fala, a equipe de serviço espiritual está recolhendo as forças psíquicas emitidas pelos que estão na assistência. Para quê? Olha o que ele vai dizer aqui, ó, no livro Missionário da Luz, capítulo 8, se não me engano. Esse material, é o mentor falando, essa matéria mental, esse ectoplasma, explicou-me ele, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores da nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para materializarem provisoriamente certas imagens que são indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. O concurso do homem encarnado é imprescindível.
para esses irmãos. Então, no livro citado, a mãe do padre que está sofrendo, Marinho, ele não consegue ver a mãe dele. Então, quando os assistentes estão orando, os espíritos recolhem as emissões que saem do seu perispírito mentalmente, para que se a mãe, sessão de materialização, para que o espírito se materialize, não visível aos encarnados, mas visível ao espírito. Ele possa ver quando o treinador fala intuído, sua mãe está presente. Aí ele olha, minha mãe, aí se emociona, a emoção dele, minha mãe está aqui. Aí ele deixa o ódio, deixa o rancor. Claro que cada caso é um caso. Materializa. Quando Ferreira fala assim, veja aquela paisagem, você já não está mais no cemitério. O carro que caiu em cima de você, a árvore, você não está mais debaixo dela. Observe onde você está. Ele está cristalizado na morte. A árvore caiu em cima dele. Mas quando os assistentes estão orando, essa matéria ectoplásmica, os espíritos plasmam o ambiente. E ele vê Jailson, vê Mariane. Rapaz, não estou debaixo da árvore, não. Isso é fruto da matéria mental dos assistentes. Aí a matéria mental que os espíritos encontram quando vai lá. O assistente dormindo. Eu não vou citar o nome, né? Aí o assistente roncando. Lá. Aí o dirigente tem que chamar ele, sacudir pelo braço, para ele acordar. Aí ele diz na maior cara de pau, como Rolando Lero, eu estava desdobrado. Vocês com a palavra. Mas não é mentira não, tava desdobrado assim, você tava dormindo, não precisa. Mas o que eu queria falar a respeito do que ela falou aí a respeito do Mauá, rapaz, só que o Mauá não é só do treinador não, é lá em casa, por isso sei lá, não tem final para esse problema não. Outra coisa é a respeito do descontrole do médico com raiva um do outro. Isso aí é uma coisa que o médico que senta numa mesa, ele tem que sentar sabendo que ali ele sentou para fazer um trabalho espiritual, onde todos os seus pensamentos são captados pelos espíritos que serão, que vêm naquele dia, naquela reunião, tanto o espírito de luz como o espírito negativo. Então, como a gente estudou outro dia, falando que espírito perverso ou negativo não entra na mediúnica, foi um comentário que a gente fez aí, que acho que eu opinei que entra sim, através do médium que está na reunião lá, ele tem acesso, porque, por exemplo, se eu estou pensando mal, se eu estou na reunião, mas estou com o meu pensamento tudo em coisa ruim, não sei o que eu estou atraindo o quê? Os espíritos podem até não entrar para bagunçar, porque é formada uma equipe de segurança naquele médio ali, em vez da equipe espiritual do trabalho tá ajudando no trabalho, eles estão fazendo segurança daquele médio e daquelas entidades que ele está atraindo para não perturbar os outros trabalhadores. Então vamos dizer que tem 20 espíritos contribuindo com o trabalho da mediúnica, tira metade ali, tira 10 para tomar conta só de um médio só. Em vez de ele estar contribuindo, ele está prejudicando tanto trabalho. Então, o que é que tem que acontecer? Porque eu já vi muitos também falar que eu não vou não porque eu fico sentado lá, não dou comunicação, não faço nada, porque fico observando talvez o doutrinador falando, se saindo bem, fazendo aquilo e ele não consegue. Aí ele fica achando, não estou fazendo nada não sirvo para nada não vou mais não. Ele não está sabendo que os doutrinadores da mediúnica só se sai bem quando o doutrinador está bem e a sustentação está bem também, porque os espíritos o mentor de cada um tem condição de passar as informações para ele está captando as ondas e está se melhorando cada vez mais. Se tem corrente ali vazando, aí a gente vê perturbação, chega um espírito desequilibrado e tenta bagunçar a reunião porque está encontrando brecha em alguém. Por isso que ele fala. Todo mundo equilibrado, o espírito pode até chegar, ele chega, mas o controle dele é totalmente diferente. Ele não chega para bagunçar, ele quer bagunçar, mas não consegue. Por isso que ele reforço a vocês para relerem o capítulo 20, aqui o 38.
o assessor, já que a gente está falando agora dos assistentes, eles são elementos positivos de proteção e segurança para os médios psicofônicos e para os doutrinadores. Ou seja, quando ele fala positivo, eu tenho que estar ativo no meu sentimento, primeiro acordado, né? No meu sentimento e na minha razão. Então, eu não. Aí tem 20 pessoas, vamos botar um gripe. André Luiz fala que a equipe de, no máximo, 14 é a equipe que André Luiz espera. Não tem que ser igual como ele quer, né? 2 a 6 médios ostensivos e 4 assistentes. Aquela comunicação que me toca mais, o sentimento, eu foco nela. Então eu foco nela, aquela comunicação que me tocou mais o coração, me chamou mais a atenção. Eu não vou, aí tem 2 médios dando comunicação. Aí eu me foco em uma e começo a orar, a pedir a Jesus, em silêncio, que auxilie, que inspire o doutrinador, que ajude o irmão, que recolha os meus fluidos, mentalmente. Não é para ficar rezando Pai Nosso, está no céu, Ave Maria, não. Eu fico ali atento e me oferecendo para o serviço do bem. Aquilo. Mas eu estou lá. Aí eu não gosto do doutrinador. Eu não gosto. Aí eu fico. O doutrinador dá um deslize, eu fico dando risada, com ironia, ou ficando vibrando para o doutrinador não se sair bem. Rapaz, aí realmente são coisas bem complicadas de a gente compreender isso aí. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Questão assim, como você disse aí, às vezes aquele médico que está ali no meio do grupo, né? Ele pode estar orando, né? Por aquele espírito, aquele ser que está no colega, e para também o doutrinador, que há aquela corrente de energia. Se o médico está ali parado, porque às vezes tem nas mediúnicas médios que não está Também. trabalhando, mas Isso. ele está ali orando, né? Tanto para ele que ele está ajudando também com a oração, está ajudando o doutrinador. Anne, nisso que você falou foi muito bem lembrado. Mas se a gente observar bem, André Luiz não está formando uma equipe assim. Porque o médio é o primeiro enfermeiro, ele vai repetir isso no outro capítulo. Se a gente não vai estudar hoje, estuda no próximo. O médio tem que estar ali, atento a quem chega na sua mente. Ele não deve estar atento ao outro que está se comunicando. Ele deve estar atento, vibrando. Mas você lembrou bem, como a maioria dos nossos grupos não tem passista, não tem médio de sustentação, não estou falando que são todos. Eu estou falando das experiências que eu tive. Que não tem grupo de apoio. Quando a gente está... eu sou médio ostensivo. Se eu não estou dando comunicação, o que a Ania está lembrando? Que eu fique vibrando pelo outro. Que eu não fique pensando no futebol, que eu não fique pensando no Bahia, que eu não fique pensando na novela, porque aí eu sou um elemento de perturbação, não estou cooperando com nada. Então eu tenho que estar ali, já que eu não estou dando comunicação, como médio ostensivo que eu sou, e Mariane está dando comunicação, e Carmen, que eu me situe em minha mente em uma daquelas comunicações e ore a Jesus. Enfim, para que o doutrinador consiga ajudar aquele companheiro. O foco é ajudar o enfermo. O objetivo é ajudar o enfermo espiritual. Não é para ficar dando risada ou vibrando contra, pelo amor de Deus. Mas infelizmente tem. Vai vibrar sim, mas uma vibração positiva, né? Aí. Uma vibração Pô. e caminhar uma energia boa para aquele, principalmente para o doutrinador, né? Vou ler o parágrafo final para que a gente comente novamente. Estão conversando aí. Deixa eu desligar aqui o microfone. Deve ser o de Ferreira. Tá com a netinha pequena. O dirigente assumirá a iniciativa. Aí já fala do dirigente. Tá ouvindo aí, Jailson? O dirigente voltou, viu? O dirigente assumirá a iniciativa. Ferreira é dirigente. Aí é do coração imenso aí. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental, no momento em que a providência se mostre precisa. Preste bem atenção, viu, seu Ferreira? E ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos, dormindo mesmo, né? Ou entorpecidos. Aqui é sono, né? Desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo, ou seja, né,
aquele aparelho, né, um transformador de energia, um capacitor de energia, um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação de serviço. Esse exemplo aqui, ele já trouxe isso no livro Domínios da Mediunidade. Deus nos permita, Anne, que a gente estude essa obra. Quando ele analisa a reunião mediúnica, ele vê em cada um de nós saindo raios de luz, e a nossa mente, centro cerebral, digamos, a minha está ligada a Anne, a de Anne Ferreira, a de Ferreira a Mariane, Mariane Jailson, Jailson a Sandra, Sandra a Evelyn, aí digamos Evelyn, aí Carmen não gosta de mim, aí quando chega lá a energia, a corrente está fraca para passar para Barreto. Ele fala isso. Por que a corrente está fraca nela? Porque ela está entorpecida, está com sono. Ela está, cadê o outro exemplo que eu li? Ou desatenta. Ela está ali pensando no que vai comer mais tarde, na escola do filho que não pagou. Ela está desatenta. Ou então está dormindo, entorpecida. Aí a corrente está fraca. Ou seja, um poste tem 3 canelas. Quando cai uma no poste, tem energia em uma casa, não tem energia na outra. Ele traz esse exemplo no livro Mecanismos da Mediunidade e Domínios da Mediunidade. Então a corrente que ele fala não consegue circular no mesmo nível, porque tem um elemento da corrente, um integrante, que está desatento ou dormindo. Quer dizer, não há uma cooperação como ele espera, mental, entre todas. Mas voltando para o dirigente, para abrir para o comentário. O dirigente percebe isso. Como é que o dirigente percebe isso? Vou botar o exemplo comigo, para não usar Carmen. Eu estou entorpecido, sonolento. Digamos que eu sou passista ou médico. Ou eu estou desatento. Ferreira não tem como saber que eu estou desatento. Dormindo ele sabe, né? Eu estou lá roncando. Eu já vi gente roncar na mediúnica. Eu abri os olhos e pensei, meu Deus, o obsessor se materializou. E o primeiro que ele vai atacar é a mim. Que eu vi aqueles roncos. Quando eu olhei, graças a Deus, não era o espírito, era o médium. Um doutrinador roncando mesmo. O dirigente, para chamar ele, sacudiu ele para ele acordar. Sacudiu para acordar. Já vi várias vezes, infelizmente. Então, o dirigente está ali atento. Aí, Jailson está lá, fala assim para o doutrinador: meu irmão, sua mãe está aqui. Jailson está intuído pelo mentor dele, sabe que a mãe daquele espírito está ali. Minha mãe está aqui nada, eu não estou vendo ela. O que é que a gente leu? Ó, tá lá. Marinho, o padre em sofrimento, né? Porque não queria ser padre. A mãe que impôs ele ser padre. E ele se arrasou como padre. A mãe está sofrendo no mundo espiritual, pediu ajuda. E vem para a mediúnica. Ele não vê a mãe porque o estado dele é pior. Ele precisa das energias dos assistentes e de todos, como o Anne falou, né? Não é só um grupo, para que a mãe dele se materialize para ele ver. E quando o Jailson fala, sua mãe está aqui, aí ele, não estou vendo. O dirigente tem que saber, algo está errado. Primeiro, na avaliação vai perguntar, Jailson, a sua intuição estava boa? Jailson vai dizer, eu tinha certeza que a mãe dele estava aqui e ele não viu. Por quê? Ó, faltou o contributo material dos assistentes. Pode ter um assistente que não gosta de Jailson, a gente já discutiu. Aí ele vibrou contra. Jailson, os espíritos não conseguiram utilizar o recurso daquelas pessoas para materializar a mãe, não visível para os encarnados, mas visível para o filho. Visível para o filho. Ora, o dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação. Aí ele percebeu que eu estou desatento. Ferreira fala, Sérgio, Ferreira se levanta da mesa, se não estiver junto, e me balança. Ó, tá desdobrado, né? Mas volte, porque você tem que estar ativo. Capítulo 20. A cooperação sua é ativa, viu, Sérgio? Não é dormindo, não. Dormindo, a sua cooperação dormindo é pelo sono natural, logo mais, né? Eu vou assistir o futebol, 9 horas da noite. Depois do futebol, né? Você dá a cooperação pelo sono e desdobramento. Mas aqui, você não tem que estar desdobrado. Essa não é a sua função. A sua cooperação é ativa no sentimento e na mente que raciocina. Como o Anne falou, eu foco naquela comunicação e oro aos guias por ela. Mas você está dormindo, você está entorpecido.
cabe ao dirigente tomar a iniciativa do apelo à cooperação mental. Se o dirigente não faz isso diretamente comigo, para não me constranger, porque vai gerar o famoso melindre, e ali dentro mesmo, vai gerar o melindre, o dirigente está na mesa, ele fala, eu peço aos irmãos, geral, que colaborem com os amigos desencarnados. Fiquemos atentos à prece, à oração. Observe depois, quando Jailson repete, sua mãe está aqui, meu irmão, sua mãe está aqui. Ele, vi minha mãe. Recursos imprescindíveis, concurso mental imprescindível, que na obra fala, para plasmar o ambiente. Eu estou no cemitério, eu estou ainda dentro da cova. Ele não está dentro da cova, não. É a criação mental dele, criatura. Ele está ali dentro da mediúnica, mas ele está se vendo na cova. Mas quando aí Jailson fala, só usando o exemplo com Jailson, você está numa sala mediúnica, observe, eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo bicho comendo meu corpo. O dirigente tem que apelar à cooperação mental no momento em que a providência se mostre precisa para ativar o ânimo dos companheiros. Vamos orar, meu irmão, para que o doutrinador Jailson encontre matéria. Isso, com a palavra a vocês. Doutrinador? Ah, foi. Eu me lembro. Eu não queria ser um coordenador, não. Como é que o coordenador de trabalho mediúnico entra na mediúnica e o doutrinador vai dormir? Minha Nossa Senhora, essa daí é o fundo do poço, viu? Veio à minha mente, peraí, eu até não vou citar o nome, mas estou envolvendo ela em mente, porque ela está desencarnada, e eu gostava muito dela. Mas dormia várias vezes. Pode falar. É o doutrinador. Vamos dizer que a pessoa que está na sustentação possa até dormir, porque ele relaxa lá, fica numa posição de... Possa não, né? Ele não deveria, né? Estou dizendo, ele não deveria, mas é até aceito, porque às vezes o cara chega cansado e quando chega ali é um trabalho energético, aí o cara, os espíritos aproveitam para tirar ele dali. Mas não deveria também. Mas o doutrinador, esse daí já é um caso extremo, já que o doutrinador precisa ser chamado à parte pelo dirigente para conversar com ele e explicar ele que ali é um trabalho de atividade. Ele não pode chegar lá e querer relaxar, não. Ele tem que ficar ativo, atento, para poder não prejudicar o trabalho, porque ele dormindo prejudica o trabalho. É isso. Sandra, você abriu o microfone e quer falar alguma coisa? Ou não, só porque está aberto mesmo. Então, a gente compreendeu que quem quiser falar, estou reforçando só, mas está aberto a todos que queiram falar. Aqui ele reporta-se diretamente ao dirigente da mediúnica, que tem que tomar essa iniciativa, porque se está lá. Então, trouxe só um exemplo, que é muito comum. O doutrinador recebe a intuição que a mãe, que o irmão, que o amigo, seja lá quem for, que uma paisagem, um quadro, que ele queira apresentar, e nada funciona, nada funciona, porque tem alguém entorpecido, alguém desatento, que não está contribuindo com a matéria para os benfeitores utilizarem e formar os quadros fluídicos, para ele ver o ambiente. Aí ele entra, claro que cada caso é um caso, tem espírito mais endurecido, mas se aquilo se torna comum, o doutrinador, o dirigente tem que chamar a atenção. Então você não está falando uma hipnose, pode ser. Cada caso é um caso. Nesse caso do treinador, ela colocou no chat aqui, Sandra Sampaio, que pode ser o que Jailson falou antes, Sandra. O fascinador desencarnado está lá fora. Porque só entra no centro como a gente vai no cinema, né, Yane? Para eu entrar no cinema, eu tenho que pagar quanto? Quando estiver aberto. A passagem para entrar, a coisa, para entrar no cinema. Para entrar no centro, só entra quem com permissão. Mas o obsidiado, fascinado, médio, doutrinador, médio ou coisa, o outro está lá fora, mas eu estou na mesma frequência mental dele. Quando o doutrinador faz a prece, eu já estou dormindo, porque o outro lá fora diz assim, durma, é a hipnose, durma, aí dorme. Quando termina, acorda, aí ele está bem. Você vê na doutrinária isso, as pessoas na palestra começam a doutrinária, dorme.
Quando termina a doutrinária, está ativo. Então você tem que ver se é fator fisiológico, é cansaço do trabalho, Jailson falou. Mas se é comum, numa sala mediúnica, cabe ao dirigente, Jailson recordou bem, chamar a pessoa com carinho. O que é que está acontecendo? Você está vindo muito cansada do trabalho? É isso que está acontecendo? Porque quando começa você dorme, você tem que estar um elemento positivo de proteção e segurança mediúnica. Não está dormindo. Então, um doutrinador dormindo, fora a parte o cansaço do trabalho, ele pode estar sob um elemento de um fascinador, uma obsessão. O que é que Kardec indica, Sandra? Capítulo 23, o médium fascinado dentro da mediúnica, ele deve ficar? Não, porque a fascinação é contagiosa. Ela contamina o grupo todo. Também tem a questão da sintonia, né? É isso, frequência mental. A sintonia. Porque eu mesmo já levei vários pra É a frequência. quando acontecia que eu tenho alguém do meu lado, via ou sentia, aí eu dizia, né? Eu tô indo pro centro, se você quiser vir comigo, vem, a porta tá aberta. Eu levava, agora se é realmente. Se vai entrar, não sei. Você pode ver isso, Anne, sabe? Não é que você vai ver esse exemplo? Livro Os Mensageiros, né? O benfeitor leva o espírito. A segunda vez, quando o espírito entra na doutrinária, ele toma um integrante que está assistindo a palestra, toma de assalto as faculdades mediúnicas e causa perturbação. O rapaz fazendo a palestra e alguém da comunicação. Sabe o que o benfeitor faz? Chama o espírito familiar dele. É a segunda vez que você faz isso. Ah, mas ele é o meu pupilo, mas ele não tem condição de entrar. Você falou com a guarda e eles permitiram entrar. Rapaz, André Luiz está no lado. Acho que o espírito fica corado de vergonha. Está no livro Os Mensageiros. Nunca mais faça isso. Nunca mais. Esse companheiro é o seu pupilo, mas ele não tem condições ainda de entrar no centro, porque ele perturba. Mais uma vez ele perturbou o trabalho doutrinário. A gente pensa que os benfeitores são bobos. A gente pode ludibriar ele. O mentor do centro fala isso. E vai chamar a guarda a atenção. Livro Os Mensageiros. O que eu queria falar era a respeito do que a irmã falou aí, que eu esqueci o nome agora. Fascinação, da hipnose. Sim, da hipnose. Por exemplo, o indivíduo por exemplo, não, que ela falou do que quando percebe que tem algum espírito, ela chama. Sim. Eu vi muito isso também. É natural. Mas a gente tem que chamar mesmo. É. A gente tem que chamar e levar. Agora não é nós que dá permissão deles entrar. Isso. Eles estando na porta lá, tem transmissão para eles ficarem ouvindo, para eles ficarem aprendendo. Mas o nosso trabalho é esse. Quando a gente encontra alguém doente, a gente Isso. para onde? Encaminha para os hospitais, rapaz. Vai em tal lugar. É isso aí. Não sei o quê, procura fulano de tal. Então, todos aqueles que procuram a gente sabe que é necessitado, é alguma coisa. Não tem como a gente chegar e não encaminhar eles. Vamos, eu vou para o centro hoje e todos estão convidados a ir assistir a palestra, assistir a mediúnica. Agora, a permissão de entrar não é minha, não. Eu não tenho permissão de autorizar ninguém a entrar. Alguém só entra lá com autorização do mentor da casa. Kardec faz isso. Um rapaz que não matou ninguém, não furtou ninguém. Foi criado pela uma tia, eu já citei aqui ontem, né? Tá na revista Espírita. Mas ele era aquele cara que ficava com as pernas para cima enquanto a tia dele cortava a lenha, fazia a comida e trabalhava para ele. Ele só fez isso durante a vida inteira. Criado com tia. Não tinha mãe nem pai, a tia criou ele. Velhinha, os vizinhos ficavam indignados. Ele desencarna, a tia vai para o centro. Velhinha, triste, porque amava ele. Kardec pede a São Luís para ele entrar. Ele não tem condição, mais de um ano. O egoísmo, quando bateu nele a culpa, Kardec está aqui naquelas revistas, estão ali atrás, foi tão feroz nele, que ele falou, se ele entrar aqui, ele perturba qualquer reunião mediúnica. Ele não consegue, ele anda enlouquecido de remorso. Ele não matou ninguém, não furtou ninguém, mas ele usufruiu das forças físicas da sua tia, que lhe criou com amor, e ele não dava um prego na barra de sabão. E os vizinhos ficavam indignados, como é que você aceita isso? E a tia, depois que ele morreu, vai lá pedir. Ele passa quase um ano já isso, para ter permissão de entrar no centro. E a tia pedindo para entrar.
É, mesmo, o que eu quis dizer é isso aí. Pô. Mas ele levou um ano indo e ficou é, na porta lá para poder ter permissão de entrar, porque imagine se ninguém chama ele, se ninguém claro. leva, se ninguém É pede isso. por ele. É isso, tá Ele vai certo. levar, ele vai levar milhões de anos sem conseguir nada, porque Ficar na porta o esperando merecimento, sair. A fila é grande, viu? estou dizendo, o merecimento vem através do esforço de cada um. Ele não está sem condição de entrar, mas está indo. Se chega na porta, fica ouvindo, até um dia a espiritualidade analisar ele, dizer, olha, vamos deixar ele entrar hoje, que ele está se melhorando, ele tá insistindo, ele vem, fica aí fora quietinho, não perturba ninguém, fica só ouvindo, já tem condição de entrar. É assim. É isso aí, Jair. Lembrando que as energias não ficam só ali, não. É espalhado Claro, isso é sempre. por todos os cantos. Então, aquele que está do lado de fora também está recebendo. Não está lá dentro, mas também ele está recebendo. Ainda mais se tem aquela sintonia, né? Aquela ligação entre o espírito e o outro, né? Isso aí a gente vai trabalhar bastante na outra questão. Não, só É, para a gente já acrescentar. está adiantando. Não, É. só para acrescentar aí, Na outro que a gente capítulo. sabe que toda equipe de socorro vai uma cacetada, vai, vamos dizer, 20, 40 ou 50, mas só é permitido um entrar para focar as energias e distribuir para o grupo dele todo. Capítulo 39, a gente vai trabalhar isso aí. Organizado. Lê aí, Tá se- para você leia, porque não vai ler hoje, para você contribuir sexta, você vai compreender por que que André Luiz fala sobre manifestações simultâneas que não deveriam ter. É sexta-feira, a gente vai abordar nesse assunto aí que ele está falando. Eu vou ler um trecho ainda dessa importância da cooperação mental do livro, já que é um exemplo, né, que ele mesmo traz, André Luiz, porque desses raios e energias de variada expressão emitidas apenas pelo homem encarnado, são o ectoplasma, o fluido vital, que podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem já distantes dos seus próprios corpos físicos. Compreendi, André Luiz fala, a elucidação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, no outro sentido, a mesma tarefa pode ser levada a efeito para os irmãos desencarnados na condição inferior. Então, quando essa cooperação mental que ele coloca aqui no nosso capítulo lido, concurso mental imprescindível, fiquemos atentos ao cerne do que foi lido. Simpatia e solidariedade uns com os outros. Porque a gente chama o espírito de irmãozinho. O espírito xinga minha mãe, né? Xinga entre aspas, né? Que o médium não vai passar o palavrão. Mas me ofende, diz que vai me matar meu filho, e eu repetindo que ele é irmãozinho, que é irmãozinho, que é irmãozinho. E aí eu saio junto com Jailson, que eu caminho 5, 10 anos, e não gosto de Jailson. Aí fica difícil. Aí eu não tenho nem mesmo simpatia pelo companheiro que está junto, no mesmo objetivo, aprender para servir ao próximo, que eu não conheço. Quer dizer, e aquele que eu conheço é o que Jesus falou. Como poder dizer que ama a quem não vês, se não consegue amar nem a quem vês? Está na Bíblia. Ah, eu amo o irmãozinho. Ele lhe ofendeu todo. Disse que vai lhe matar. Ah, mas eu amo ele. E com Jailson eu não gosto. Então você vê, essa doutrinador da queixa da delegacia de outro. Eu já vi isso. O que é uma tragédia. Isso. As pessoas se odiarem uns aos outros. Eu não preciso concordar com tudo que Carmen fale, com tudo que Barreto fale, nem ela concordarem comigo. Eu não preciso, nem ela precisa. Mas eu preciso compreender que eu tenho que nutrir, desenvolver dentro de mim simpatia, como? Aprendendo a conviver. Qual é o objetivo da reencarnação? Para 750 pessoas em regressão de memória nos Estados Unidos, a pesquisadora Ellen Van Bach, 750 pessoas, 97 responderam. O objetivo de reencarnar, ela era ateia, e foi nos Estados Unidos. O objetivo maior da reencarnação é aprender a conviver com os diferentes. E aqui, a gente está aprendendo o nível de divórcio dentro de casa,
o nível de brigas entre trabalhadores dentro do templo. Todo mundo está junto numa sala, mas não se dá com o outro. Então como é que forma uma equipe? Se não existe nem grupo. 2, 3 grupos. Aquele que tem sintonia comigo, Anne e Carmen, fica comigo. Eu não gosto de Jailson. Aí quem não gosta de mim sintoniza com Jailson, Mariane Ferreira fica com Jailson. Depois vai todo mundo pro grupo servir, sem se gostar um do outro. Sem simpatia e solidariedade, não existe apoio real no socorro a ser ministrado. Está aqui no capítulo lido. Não vai haver apoio real. Há muita balela. Aí vai ficar assim depois, Ania. 20 anos junto, a reunião é a mesmice só. É uma pasmaceira só. Já ouvi gente dizer isso. É uma rotina só. Só vem aquele mesmo tipo de espírito. Como é que os guias vão trazer espírito de maior nível de dificuldade? Para quê? Se a gente não consegue ofertar nem a simpatia entre nós, a solidariedade entre nós, como Anne falou, o destaque muito bem. Ou foi Anne, ou foi Jailson, alguém? Foi Carmen que falou, não sei. A pessoa falta, uma reunião e outra, ninguém nem procura saber o que aconteceu. Será que morreu de Covid? Será que perdeu o emprego, está passando fome? Rapaz, a pessoa está 10 anos juntos. Você não vem um dia, não vem 2 dias e o companheiro não liga para o outro. Rapaz, é algo absurdo isso. Por isso que Kardec falou, grupo ideal seria grupo pequeno. Aí você vai, Centro Espírita já fui, reunião 7 horas da manhã, reunião 10, reunião meio-dia mediúnica, reunião de tarde, 6 reuniões mediúnicas por dia. Aí eu perguntei, e na reunião tal, eu não conheço ninguém. E no seu grupo, eu só conheço os 2, porque eu entro correndo, saio correndo. É o que o Espírito Camilo fala. Está indo lá receber seu espíritozinho. É assim que ele fala aqui na obra. E depois volta dizendo que está servindo a Jesus. Mas é complicado. A gente tem que buscar primeiro nutrir simpatia entre nós. Eu não preciso concordar com tudo, nem as pessoas concordarem com tudo que eu falo. Mas eu tenho que desenvolver dentro de mim aquela coisa. Quando o Jailson não concorda comigo, eu tenho que mergulhar para ver se Jailson está certo. Se Jailson estiver certo, eu tenho que dizer, Jailson, no outro dia, você está certíssimo. Vou buscar renovar a minha postura, a minha conduta. Quem me ensinou isso foi Santo Agostinho, no capítulo do Livro dos Espíritos. Fazer um balanço moral do dia, antes de dormir. Se Jailson está errado, eu vou dizer ao companheiro, eu mergulhei para dentro de mim e vi que você estava equivocado. Bom, vamos sentar aqui, vamos discutir. Onde é que você tirou isso? E apontar com base em Kardec, com base em Jesus. Se Jailson se melindrar, Jailson não está avançando. Porque não existe simpatia, solidariedade. Jailson quer predominar, ou eu quero predominar a minha ideia no grupo. Demonstra que eu sou um espírito imperfeito. Mas quem está junto aqui quer ser o quê? Espírito bom. Qual é a característica do bom espírito? O que é que predomina nele? Os interesses do espírito ou da matéria. Toda vez que eu quero predominar o meu ego, a minha decisão, sem uma base, como ele fala aqui, as minhas afirmativas, demonstra que eu sou um espírito imperfeito, vou voltar ainda no mesmo atraso. Então, uma equipe, se eu tenho um mau hálito, ou fulano tem mau hálito, eu vou chamar ele. É difícil, é constrangedor, eu percebo que você... eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento dentário. Aí a Anne traz uma bala esquis e não vai dar o herê, né? Que a gente já aprendeu. O herê sou eu mesmo, o encarnado. Toma uma bala para que eu não possa desencarnar com seu bafo de onça. Você chupa uma balinha, depois você mata sua mulher e seus filhos em casa, mas a mim não, com seu bafo. Mas aí o cidadão se melindra, não tem nem simpatia. Como é que pode dizer que é amigo? Diga, Jailson. Eu prefiro aguentar que ali uma horinha não mata ninguém. Eu prefiro aguentar, sabe por quê? É um melindre, né? Se eu tomar a liberdade de falar com o indivíduo e ele disser, rapaz, você não tem o seu ainda é pior que o meu. Os dois vão trazer bala por 2. Eu deixo chupando bala antes. Então, é melhor o cara botar psicologicamente na mente dele logo aquele problema, que aquilo não é uma, vamos dizer assim, uma situação causada por propósito do indivíduo.
são coisas que a gente não tem condição de analisar os sintomas e as coisas. Então, eu prefiro mentalizar que tá um cheiro de perfume e esquecer É, cada um tem o seu jeito, né, Anne? Então é isso. Agora, o que se espera, o que a gente compreende com o André Luiz é isso. Que haja simpatia na gente. Você já não existe ainda aquele nível de amizade. Quais as 5 funções de um centro espírita, Mariane? O Espírito Bezerra de Menezes por Chico Xavier, colocada na obra por Sueli Caldas Schubert, as 5 funções do centro espírita. Primeiro, a maioria é o hospital. A maioria entra pela dor. Depois é isso que a gente está fazendo, é a escola. Eu quero aprender por que eu fiquei doente. Por que eu fiquei obsediado. Eu quero aprender. Segunda função do centro espírita é a escola. Aí depois eu quero trabalhar, eu quero servir na evangelização, na palestra, varrer o centro, na mediúnica. Função, oficina. Oficina. A quarta função é lar. A quinta é o templo. Lar. O que é que se espera em um lar? Que nós somos amigos, irmãos, somos quais parentes. Que eu tenha confiança em Jailson dizer, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho. Ah, mas você só entra com aquela. Eu estou sentindo que quando você levanta os braços para dar um passe, você vai me desencarnar. Porque das suas axilas está saindo odores. Rapaz, eu estou sem dinheiro até para comprar desodorante. Jailson, porque é meu amigo, é meu irmão, está junto comigo. E se tiver uma condição melhor, eu vou comprar Rexona para você. Né? E se não for, passe um limão. Corte um limão. Já aconteceu isso comigo. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu cortava limão e passava debaixo das minhas axilas. Que vergonha é? Tem 20 milhões de brasileiros que estão assim. 20 milhões de desempregados. Que não tem nem o que comer. Quer dizer, como é que Jailson dá a cesta básica ao outro, dá o dinheiro ao outro lá fora que ele não conhece? E se eu estou passando uma situação que eu não tenho dinheiro para comprar nem um desodorante, ele dá a cesta básica a quem não conhece, não consegue oferecer para mim? Aí não há nem simpatia. Aí André Luiz está certo. Esse grupo só finge que ajuda os outros. Primeiro você ajuda aqueles mais próximos de você, que você conhece, que você está convivendo com ele. Não adianta eu pegar, dar uma cesta básica a um indivíduo que eu nunca nem vi e tá um parceiro meu, um amigo colado ali precisando e eu não faço nada, não. Nunca tive essas atitudes. Eu prefiro, primeiro eu aprendi que primeiro a gente dá aqueles mais próximos que são de responsabilidade da gente. Todos aqueles conhecidos, vizinhos, que a gente tem conhecimento com eles, aqueles são de responsabilidade nossa. Mas os estranhos, tem outras pessoas que moram lá por perto deles, que são responsáveis por eles. Então, eu sempre pensei assim, se eu não quero estar com a barriga cheia, não quero saber que um amigo, um parceiro meu está passando necessidade, porque eu não vou me sentir bem. Como é que eu vou comer, encher a barriga e saber, rapaz, fulano é meu amigo, está dormindo com fome? Não, eu não quero não, né? Melhor eu também estar com fome, porque não...